Acho que já começou. Boa noite, como combinamos, 8 horas na quinta-feira. Pra quem tá vendo agora, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai ver depois. Bom, eu acho que vocês já devem me conhecer, né? Porque esse aqui é, acho que o quarto, né? Porque tem aqueles lá que... Enfim, mas se não conhece, então não viu os outros dois vídeos. Então vai lá assistir os outros dois vídeos que vão falar sobre o contexto das grandes navegações e da colonização do Brasil para entender como vai ser a interação cultural dos africanos, indígenas e portugueses aqui no Brasil, que vai dar no início, que vai ser onde vai surgir a capoeira para se entender melhor a história da capoeira. Bom, enquanto as pessoas estão chegando, eu vou explicando um pouco do que falou no vídeo anterior para relembrar, né? No vídeo anterior a gente conversou sobre o período de 1500 até o início do governo geral, que eu não lembro mais qual foi a data. Mas enfim, como a gente conversou, né, de 1500 a 1530, o Brasil ficou abandonado, né, praticamente pela coroa portuguesa, porque mandou em 1501 e 1503 duas expedições para ver o que tinha aqui no Brasil. Viram que tinha um ótimo clima, terra extremamente fértil, mas não tinha diamante, ouro, prata, ou seja, nada que desse muito dinheiro imediato. Tinha muita coisa exótica que dava pra vender. Tinha o pau-brasil pra fazer tinta vermelha, que é da cara, pra fazer madeira pra embarcação, móveis, tinha um clima, condições ótimas para plantio, mas não tinha ouro, prata, diamante, esmeralda, qualquer coisa que fosse dar dinheiro para aquele momento. Então continuaram de 1500 até 1530 fazendo comércio com as Índias, fizeram um tratado de exploração para tentar manter a posse do Brasil, mas a gente já conversou o que não deu certo e o porquê não deu certo, né? E em grande parte por causa dos corsários franceses, porque o sol brilha para todos e não tem nenhum canto do Testamento de Adão que está dizendo que os franceses também não têm o direito de explorar as terras e os povos que haviam nas Américas, na África, nas Índias, enfim. Então, os portugueses, a partir de vão mandar uma expedição de Martim Afonso de Souza, que chega aqui em 1530, e vão começar a... Como é que se fala? Vou lembrar agora. Pronto, lembrei. A fazer o sistema de capitanias hereditárias, que já havia em várias regiões que os portugueses tinham na África, como em Cabo Verde. Só que claramente não ia dar certo, porque uma coisa é você ter vários lotes de terra em um canto minúsculo como Cabo Verde. Outra coisa é você ter lotes de terra maiores do que Portugal, num território do tamanho do Brasil, né? Que nem era o tamanho que o Brasil a gente tem hoje, né? Quer dizer, era o Tratado de Tordesilhas tinha só uma parte do Brasil. E ninguém sabia onde é que ia exatamente, porque sejamos sinceros, era muito grande o território. Enfim, devido a principalmente ataques indígenas, porque os portugueses escravizavam os indígenas não gostavam nem um pouco, e iam saindo destruindo tudo que fosse português, sem se importar se realmente era aquela pessoa que escravizou os indígenas, né? Porque, por exemplo, Duarte Coelho inclusive proibia escravizar indígenas porque ele percebeu que os indígenas revidavam com tudo e não tinha como sobreviver sem ter um exército, coisa que os donatários não tinham como ter e que o rei português não iria enviar, né? Então ele proibia, mas mesmo assim isso era atacado pelos indígenas por causa de uma ilha que ficava perto da cidade que ele tinha fundado em Pernambuco, e os indígenas atacavam os dois e tá tudo certo pra eles, né? Então isso vai ser essa e outras questões, né, como a questão da Igreja Católica, questões econômicas, enfim, vão fazer com que comece a ser trocada a mão de obra escrava indígena para a mão de obra escrava africana.
Mas uma coisa que é para deixar bem claro, apesar de os africanos terem começado a chegar no final do século XVI, início do século XVII, os indígenas continuaram a ser escravizados até o final, até o século XVIII, quando o Marquês de Pombal fez uma lei proibindo que os indígenas fossem escravizados e que os indígenas escravizados fossem libertos. Mas, sinceramente, até lá havia uma lei que proibia os indígenas de serem escravizados, exceto se os indígenas atacassem os portugueses. Aí esses indígenas poderiam ser escravizados, ou então os indígenas guerreavam entre si e aí vendiam para os portugueses, né, a tribo inimiga, porque para deixar bem claro, a gente chama de índio, indígena, mas isso faz criar na nossa mente que é uma coisa só, que é uma coisa muito parecida. Então quando a gente fala que o indígena ia lá, escravizava o outro, vendia para o português, parece que os indígenas todos se odiavam, né? Mas não, temos que entender que é a mesma coisa que os africanos, que estamos falando de tribos diferentes, povos diferentes, etnias diferentes, porque falar que indígena é tudo a mesma coisa, africano é tudo a mesma coisa, é extremamente incorreto. É a mesma coisa que falar que português é a mesma coisa que espanhol, que é a mesma coisa que inglês, que é a mesma coisa que alemão. A gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, assim, isso aí, na verdade, foi até uma... Não sei se é a palavra certa, mas eu vou colocar estratégia, recurso dos portugueses para dominar esses povos, né? Então, quando eu falo que os indígenas atacavam uma tribo e vendiam escravos para os portugueses, eu não estou falando de indígenas, eu estou falando de uma tribo e outra tribo, inimigas. Bom, mas enfim, e aí... Mas você pode ter certeza que os portugueses com certeza mandavam bandeirantes atacar os indígenas, capturar para ter escravos. Você pode ter certeza disso, porque não é porque era ilegal que não se fazia isso, até porque senão não teria crime, né? E outro detalhe, mesmo que fosse feito isso e que todo mundo tivesse conhecimento disso, você pode ter certeza que as autoridades que deviam estar fiscalizando isso iam fazer vista grossa, porque afinal de contas os portugueses tinham a visão de que o indígena, assim como o africano, eram seres inferiores a eles e que fazer eles de escravos estariam ajudando a eles obterem salvação, né? Bom, então a gente vai começar a falar agora do que eu vim pra falar hoje, né? Que é sobre os africanos propriamente ditos, né? Porque a capoeira, como eu pretendo conversar, né, sobre a origem da capoeira, as possíveis origens da capoeira, né? Ela provavelmente, ou com certeza, foi criada pelos africanos ou descendentes dos africanos, né? Não dizendo que não tem influência de outras lutas, porque a gente que é capoeirista, a gente sabe que tem influência de muitas lutas e muitas culturas, né? Por exemplo, o mestre, se eu não me engano foi um mestre, eu acho que foi o mestre Etienne, quando veio aqui em Fortaleza, né, para um evento, né, eu fiz duas aulas com ele, né, e ele ensinou algumas quedas, né, que eram baseadas em quedas do jiu-jitsu, né, que ele pegou e adaptou para o jogo da capoeira, né. E então, se isso acontece até hoje com o máximo de lutas que se tem contato, né, que dirá então antigamente, em que se precisava aproveitar o máximo possível para transformar o corpo em uma arma, né, para defender o quilombo, para fugir da senzala, para lutar na Guerra do Paraguai, para para conseguir lutar sem ter o equipamento correto no Rio de Janeiro, né, que tinha as maltas que entravam em confronto com a polícia. O Besouro, com certeza, né, é um outro cara que a gente pode citar
que tinha um conhecimento de luta da capoeira, ele não conseguiria fazer tanto, não teria tanto sucesso nas lutas dele como muitos outros capoeiristas, tipo Manduca da Praia, Nascimento Grande, né? Se a capoeira não pegasse um pouco de todo tipo de luta, né? Então, vamos falar dos africanos. Bom, para isso, na verdade, eu pretendo fazer algumas, como é que se fala? Esse e alguns outros vídeos através de interpretação de músicas, né? Porque na capoeira, assim como isso é uma coisa que vem da tradição africana, isso eu posso afirmar com certeza, a música é muito importante para a construção de sentido das coisas, né? Por exemplo, os contos africanos, né? Os contos contados tradicionalmente na África são acompanhados, tem uma música no início, pelo menos uma música no meio e uma música no final. Claro que isso varia de contador para contador, pode variar de povo para povo, mas eu sei que pelo menos no Benin e com certeza em vários outros lugares se faz assim. O conto tem uma música para iniciar, uma música no meio e uma música no final. Então, porque isso auxilia na construção, faz parte da construção. E a mesma coisa com a capoeira. A musicalidade é tão importante na capoeira porque faz parte da construção da nossa própria história, faz parte da nossa forma de contar a nossa história. Então é por isso que eu vou fazer dessa forma. Bom, essa música, talvez vocês não tenham ouvido ela nenhuma vez, né? Talvez não tenham ouvido ela antes de ver esse vídeo, porque eu acho que eu coloquei mais ou menos a 1 hora antes de começar, que só me ocorreu isso na menos de 1 hora, né? Ou foi a menos de 2 horas, eu sei lá, foi em algum momento do dia. Essa música é Africaê, cantada pelo Mestre Cadu. Ela não tem exatamente, eu acho que ela não tem exatamente estrofes, porque um verso na pessoa que tá cantando a música, um verso, um coro. Verso a pessoa que tá cantando a música, um verso, um coro. Mas quando eu ouvi essa música pela primeira vez e fui analisar ela, percebi que dava para ser dividido a música em 6 partes, né? Devido a alguns elementos. Então, vamos trabalhar por partes, né? Então vou colocar aqui a primeira parte da música, a gente vai ouvir e vai conversar sobre as coisas interessantes que tem nela, tá bom? Bom, como eu disse, são 6 partes, mas possivelmente demore mais. Então, pra ficar num prazo de mais ou menos 15, 20 minutos, que é o prazo que eu tô tentando fazer, né? Eu acho que, pelo que eu ensaiei hoje, né? Vai dar só a primeira parte. Mas, se quiserem as próximas partes, né? É só avisar aí, se tiver muito longo, é só avisar que eu paro e a gente continua na próxima semana, não tem nenhum problema. Bom, nessa música, eu peguei essa música porque ela fala várias palavras, né, que se referem a coisas, a povos, tem uma palavra que é falada na música que refere a uma língua e uma palavra que se refere à religião, né, africanas. Então, bom, a primeira parte da música fala: sou negro banto, aí o coro Africaê, de todo canto, Africaê. Bom, por que é que essa primeira parte é interessante? Bom, o povo banto era um povo que do Reino Congo. O Reino Congo tinha uma extensão de aproximadamente da última vez que eu vi, né, 50% do território africano.
Isso aí é uma quantidade muito grande do território africano. Porque o território africano é um continente. É se eu não me engano, a terceira maior porção de terra do mundo. E então 50% da terceira porção de terra, da terceira maior porção de terra do mundo é muita coisa. O Reino do Congo ficava na região que hoje é o país da República do Congo, obviamente, da República Democrática do Congo também, obviamente, da Angola, Cabinda, Moçambique e por aí vai. Bom, o povo banto tinha toda essa extensão, mas a gente está falando da África. A África, em geral, é constituído de tribos. Obrigado, Bochecha. É constituído de tribos. Tribos geralmente não tem 50% de um continente, né? Então o que que acontece? Como é que o povo banto tinha tanto continente? Ou tinha tanto continente? Não, tinha tanto território. Bom, se a gente for ver o início da humanidade, né? A gente vai ver que nós, pela teoria de Darwin, descendemos dos macacos. Ou dos macacos não. Nunca fale isso, isso é a maior besteira do mundo. Nós temos o mesmo ancestral comum que os macacos. Então, a gente só pode imaginar, obviamente. Mas é possível imaginar que a gente teria mais ou menos no início uma organização semelhante à de muitos primates, né? De um bando. Esse bando, né, era uma família, podemos imaginar. E essa família possuía um território que era dela, onde conseguia água, comida, entre várias outras coisas. E esse território podia às vezes ser ameaçado por tribos vizinhas, por bandos vizinhos que queriam aquela comida, aquela água. E porque talvez por uma escassez, então ia lá e tomava. E assim começam as guerras, né? Mas enfim. E outra coisa que acontecia que eu vi a live de um homem chamado Senapon, eu acho que fala assim, né? No YouTube, né? Sobre o casamento africano, né? Há umas 2 semanas. E uma coisa muito interessante do casamento africano, que não é apenas união de 2 pessoas, é a união de 2 famílias. E a mesma coisa pode-se imaginar que era antigamente. 2 famílias se uniam e, portanto, uniam seu território através de um casamento. E assim vai crescendo. E o povo banto provavelmente se unindo com famílias, né? E conquistando vários territórios de outras famílias que começaram a se tornar tribos, né? Foi com o tempo tomando a extensão que ele chegou a ter no seu auge. Obviamente eu não estou falando de algo que foi em 100 anos, eu estou falando de algo que demorou séculos para acontecer. Mas enfim, isso vai fazer com que o povo banto tenha muita diversidade. Vai fazer com que o povo banto tenha mais de 300 etnias. Bem mais de 300 etnias, né? E isso, cada etnia tem sua língua. E eles, mesmo sendo, desde que foram conquistados banto, eles mantêm a sua língua, né? Então, até hoje se fala o idioma Xhosa, Zulu, tem um monte de outro. Eu fiz uma lista aqui, vou ler rapidinho só para vocês terem uma ideia. Lingala, Luganda, Kikongo, Sinyanja, entre várias outras. Essas línguas, em geral, são dialetos. Zulu, por exemplo, se eu não me engano, ele tá até no Google Tradutor, né? Mas o tronco principal do reino do Congo, que era do povo banto, claramente vai ser o tronco linguístico banta. Tronco linguístico, que é diferente de uma língua, porque o tronco linguístico é como, por exemplo, o Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani é um tronco linguístico, não uma língua. Tronco linguístico é tipo mais ou menos como uma família de línguas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no tronco linguístico Banta tem várias línguas
que eu não faço a mínima ideia de quais são, mas tem várias línguas que são muito semelhantes entre si e que compartilham essas semelhanças, assim, como é que eu falo? Como se fossem irmãs, línguas irmãs, que com o tempo foram se diferenciando, né? Ou seja, é diferente de uma língua. Por exemplo, português é uma língua, espanhol é uma língua, alemão é uma língua, zulu é uma língua, xhosa é uma língua, tupi é uma língua, chinês, mandarim é uma língua, japonês é uma língua. Todas elas são muito diferentes, têm várias particularidades. Mas, por exemplo, a maneira do português aqui do Brasil é diferente da maneira do português de Portugal. A maneira do português do nordestino é diferente da maneira do português do, sei lá, Espírito Santo. A maneira do português de alguém lá de Pernambuco é diferente da maneira do português de alguém aqui do Ceará. Então, quer dizer, a língua, ela tem essa capacidade de variar muito. E isso vai fazer o tronco linguístico, né? Porque apesar da diferença do português aqui do cearense para o português lá de Portugal, né? Não tem diferença suficiente para serem línguas diferentes, né? E tem muita diferença, né? Eu que morei em São Paulo, Tocantins, Paragominas e moro aqui no Ceará agora, posso afirmar para você que o português é completamente diferente de cada região. Então, essa língua tem essa capacidade de mudar. Mas enfim, outra coisa que o povo banto vai ter característico como é que se fala? Além da extensão, que eu acho que é por isso que falou de todo canto, né? Não sei se a pessoa que escreveu a música pensou nisso ou nisso, né? Mas enfim, se não pensou, é uma interpretação que a gente pode ter, porque a arte, o certo da arte não é quem fez que diz o que a arte está dizendo, é a gente que está interpretando o que diz. Mas enfim, uma outra coisa importante dos bantos vai ser que durante o final do século XVI, final do século XVI até o final do século XVIII, o povo banto foi o povo mais trazido para o Brasil. Talvez seja por causa da sua extensão, talvez tivesse algum acordo comercial, talvez porque Angola fazia parte da região lá do Reino do Congo e os portugueses tinham, eles tinham território conquistados lá na Angola. Talvez seja por causa disso, eu não sei dizer o porquê. Mas eu creio que tenha sido muito mais por causa da extensão e por causa da presença muito forte dos portugueses em Angola. Pronto, próximo que ele fala. Eu acabei de esquecer, mas vou lembrar agora, vou ver agora. Pronto, Nagô. O que eram os Nagôs? Geralmente a gente associa Nagô aos Yorubás. Mas os Nagôs eram todos os africanos que eram... Ei, pera aí, acabei de perceber que ele não falou Nagô, né? Sou negro banto de todo canto, África Pronto, não. Errei. Negro malê, pronto. Os negros malês não são uma etnia, são os negros geralmente muçulmanos, mas os negros malês têm, assim, por característica, acho que a gente pode dizer assim, negros que sabiam escrever e ler no idioma árabe. Malê, na verdade, é uma palavra em Yorubá, e é por isso que eu pensei em Nagôs, mas não. Malê é uma palavra em Yorubá para... na verdade, deriva de Malê, que é uma palavra em Yorubá para muçulmano. E esses negros malês, né, eles vão ser, assim, os negros que mais vão sofrer com a escravidão do Brasil. Por que eles vão ser os negros que mais vão sofrer com a escravidão do Brasil? Eles vão ser os negros que mais vão sofrer com a escravidão do Brasil porque eram muçulmanos. Os portugueses eram católicos. E o que é que isso tem a ver, né? Com a religião tem a ver? Bom, a gente tem que entender que a gente está falando do século XVI, no século XVII. E nessa época, religião... Se hoje em dia a religião já é motivo de briga, que dirá então nessa época, né? Porque nessa época estava ocorrendo a reforma protestante na Europa, né?
se eu não me engano, começou no século XIV, ou final do século, ou até o século XV, não lembro agora. Acho que foi século XIV. E a reforma, e mesmo assim os portugueses continuaram sendo católicos durante muito tempo. Enquanto a Alemanha, por exemplo, estava se convertendo às religiões protestantes, portugueses estavam lá se mantendo firmes no catolicismo. Espanhóis eram outros que se mantinham firmes no catolicismo, no tanto que os reis católicos, entanto que os reis espanhóis são conhecidos como os reis católicos, né? Enfim, e os católicos tinham uma grande inimizade com os negros malês, ou com os muçulmanos, porque na concepção católica da época, os muçulmanos eram o anticristo, inimigos de Deus. Tinham todos que morrer e ir pro inferno. Era isso que os católicos da época pensavam e acreditavam piamente. E por isso, os portugueses, sempre que tinha uma oportunidade, quando tinha um escravo malê, iam lá e faziam aquele escravo sofrer porque ele era muçulmano. Mas esses negros malês, em geral, vão ser da região norte da África. Por quê? Lá, durante ainda a Idade Média, os árabes, eles vão sair conquistando todo o Oriente Médio, vão se expandir para todo o norte da África e conquistar lá a Península Ibérica. E aí, o que é que vai acontecer? Os muçulmanos não vão forçar as pessoas de todos os territórios que eles conquistaram a se tornarem muçulmanos. Não, isso quem vai fazer são as próprias pessoas de lá. Porque os muçulmanos, eles tinham uma cultura nisso, né? E até hoje, eu creio, né? Assim, não vou dizer que são todos os muçulmanos que acham que todo o resto do mundo tem que ser muçulmano, né? Com certeza deve ter gente, assim como a gente que acha que todo o resto do mundo tem que ser católico, evangélico, hindu, não sei hindu, mas enfim, essas são as religiões que me vêm à cabeça. Por quê? O tanto que os muçulmanos, eles vão traduzir várias obras do grego, várias obras cristãs, várias obras egípcias, vão traduzir obra pra caramba. Porque eles acreditavam que todos devem ser respeitados. Não é porque o outro não acredita a mesma coisa que eu, que ele não deva ter o mesmo respeito que eu. E isso vai... talvez seja até isso que atraiu as pessoas para as religiões muçulmanas, até porque a influência árabe se tornou muito forte na região, já que era a região pertencente aos árabes. E além disso, a religião muçulmana vai se espalhar pelo mundo, porque a gente está falando dos árabes que são comerciantes. Eles vão ser os responsáveis por trazer mercadoria das Índias até a Europa. Eles vão ser os responsáveis por isso, e com certeza são os responsáveis por trazer a mercadoria lá que hoje é a África do Sul até a Europa. Então, a gente está falando de comerciantes que vão difundir sua religião pelo mundo, pelo velho mundo, como era conhecido, Europa, África e Ásia. E por isso, e por causa da religião muçulmana, os malês vão sofrer por causa disso. Agora deixa eu lembrar qual foi o próximo. Foi os Jejes. Pronto, os Jejes. Quem é o povo Jeje que ele fala? O povo Jeje é um povo que fica lá do Benin, que vivia no reino, que era do reino de Daomé, que era um reino da etnia Fon, que conquistou lá a região, né, fundando o reino de Daomé. E o povo Jeje vai ser um desses. Pelo fato de ser como é que se fala? Pelo fato de estar no território dos Fon, eles vão começar a adquirir vão começar a falar a língua Fonbi, que é a língua da etnia Fon, vão começar a crer nos deuses Fon, que são os deuses Voduns, né, como são chamados. Obrigado, Ere. Os Voduns, né, na verdade, se eu não me engano, é cultuado até
cultuado no candomblé, no candomblé fon, eu não sei como é que é o nome, porque o candomblé, minha tia, eu perguntei uma vez pra ela e ou não lembro o que foi que ela me falou aí, uma coisa assim, mas que é meio que por elas etnias, né? Então, com cada, por exemplo, tem um candomblé de Angola, né? Tem um candomblé da região do Benin, enfim, eu não sei como é que funciona direito, mas tem um candomblé que acredita nos deuses voduns, né? Bom, e assim a gente encerra a primeira parte, né? Da música Africaê. Se o tempo tiver bom, né? Porque eu não tenho muita noção de tempo, então pra mim dá pra falar ainda muito mais, mas se não tiver bom pra vocês quiserem mais, é só colocar aí nos comentários. Enquanto isso, podem mandar perguntas, qualquer coisa aí, qualquer outra interpretação, né, qualquer outro comentário sobre esses povos que eu vou ficar aqui esperando. Bom, como ninguém tá colocando nada, eu vou concluir que tá bom. Que o tempo tá bom e que não tem mais nada mais a acrescentar. Então, nesse caso, a gente continua na próxima semana, analisa a segunda parte da música, que é mais curta, então talvez analise até. Eu não sei se foi 30 minutos, tá? O tempo já foi. Talvez como a segunda parte é mais curta que a terceira, a gente possa falar até da terceira. Então, nesse caso, como diz o Gaguinho, né? Por hoje é só, pessoal. E até a próxima quinta-feira, 8 horas.